A DC não deixou que ninguém reclamar da variedade de heróis. Tem muitas: competitivo, raça, classe social, origem, qualquer coisa que se imaginar tem de super-herói, inclusive tem herói adolescente, também tem muito adolescente tocando o terror nos vilões. É uma coisa quase tradicional, é bem antiga mesmo. É dizer hoje que ainda não podem tirar a carteira de motorista que eu vou falar nesse vídeo, vamos lá. Ele as grandes que terá a equipe, olha, é difícil dizer com muita certeza. Mas 10 adolescentes mais antigos da DC, são, com certeza, um hobby. Né aquele, a equipe do Batman, o primeiro de todos chamava de Grayson. Olha aí, que vamos com o adolescente, primeiro de todos na história, e foi tão marcante que a gente basicamente acompanhou o crescimento dele até virar ser substituído como hobby pelo Jin-Zoom e outros vieram depois, enfim. Mas isso mostra como é que o antigo de ser reserva de colocar herói adolescente, ele sempre gostou disso. A gente se lembrar em ante tudo que história em quadrinhos, lá atrás, aquelas primeiras horas do dia. No começo, elas eram mais coisa para adolescentes e adolescentes, então faz bastante sentido. Você tem vários heróis adolescentes porque isso ajuda a criar aquela identificação com o público, tanto de ser contra a Marvel, ficassem tão famosos hoje e com o jovem com adolescentes é mais ainda. Passo de ser feito funciona melhor, então por causa dessa identificação com o público, essa coisa que virou até tradição, questão dos adolescentes, história tinha uma outra pegada. Se você voltar lá, era de ouro, de prata, tipo bem diferente do que é hoje, uma coisa mais séria, mais adulta. Mas também tem a Liga X, o Jovem e outras aí. Eu separei aqui alguns desses heróis e adolescentes que são os mais poderosos que existem, às vezes até mais poderosos que alguns adultos. Tipo, não tô brincando, não são mais poderosos e adultos. Vamos ver, não é o de número 1, é um dos jovens que vieram depois do Dick Grayson. Olha, há quem diga que ele é um hobby mais forte de todos. Claro que, como todos os jovens daí, não tem superpoderes, mas não dá para subestimar esse moleque de jeito nenhum. Ser reconhecido, sobrenome é Tem Henry, é Daniel. Ele é filho do Batman com a Thalia, algum que você também vai reconhecer. Um sobrenome é filho do Ra's al Ghul. Resumido, moleque é filho do Batman e muito mais. E chegou a ser treinado na Liga das Sombras, da equipe desde que nasceu, só para ser assassino de elite. Só quando ele descobriu que era filho do um tempo depois, ele decidiu seguir o exemplo do pai e acabou virando o novo Robin. O tema é um hobby bem possível, às vezes até mensagem cruel, mas a gente tem que dar um desconto por causa do treinamento que ele teve e se você parar e pensar, apenas nele, é muito criancinha, não tem como ele dar trabalho para os outros. Colade agora, já entrando no relógio com poderes superpoder. A gente não pode esquecer o choque. Na verdade, já teve alguns a colagem, mas o principal deles é o gato, que é o herdeiro do trono Shires. É um reino formado por Atlantic e meio que Desert Aran, o reino de atletas mesmo. Era um protegido do documento, claro, e tem os poderes parecidos com o dele. Quando comem, controle a água, contra os animais que vivem por enfim o acordo. Ele precisou fugir do reino dele por causa de uma profecia que falava sobre pessoas nascidas com os olhos de corpo todo, que é o caso dele, coisa pesada mesmo. Ele também é um dos fundadores dos Jovens Titãs e é muito poderoso. Claro que o Kid Flash, assim como a Acle, já existiam também alguns Kid Flashes, mas é que a gente vai também falar de um específico que é um Oli Oeste positivo em uma conexão bem interessante. O SP é de força. Ele é bem rápido, foi treinado pelo Flash Barry Allen. Allen a ele também é sobrinho da Iris e filho do Oli Oeste, que foi uma das encarnações do Flash Reverso. Quando o Oli descobrir se ele fica transtornado é bem confuso e fica pior ainda quando ele fica sabendo que ele próprio só foi criado como resultado daquela confusão toda. Foi Flashpoint no ponto de ignição, uma das histórias mais famosas do Flash e da DC no geral, ou seja, o Oeste ainda bem jovem, mas ele já foi jogado no meio de uma confusão de gente que tem alguma relação com o espírito forte, ou seja, ele é um herói que precisa ser forte mentalmente, também além da parte física. A Moça Maravilha. A Moça Maravilha também é uma adolescente de respeito da DC e também não foi uma personagem só que já usou esse nome.
Não, né? Aqui a gente está se referindo não a Dona Troy, a Moça Maravilha original, mas a segunda, esses entes morte. Ela é filha de um arqueólogo chamada Helena Santos Marques e de Ela era uma fã da Mulher Maravilha e da primeira Moça Maravilha até que um dia ela ajudou a derrotar um clone do Apocalipse e a mãe dela ficou preocupada com o que podia acontecer com a filha e foi pedir ajuda para quem prazeroso o pai da criança, o Zeus resolver a questão de dirigir e tinha. E ele sabe fazer que conhece mitologia grega. Ele deu superpoderes para que ela continuasse lutando contra o mal só para cuidar da mãe ficar ainda desesperada e foi assim que a Cassie Centros Marca virou a Moça Maravilha e passou a trabalhar junto com a Diana. A Mulher Maravilha, Supergirl, uma das heroínas adolescentes mais famosas de ser com certeza, e Superdeu que muita gente conhece melhor por causa da série DORR o Verso. Ela é a cara dentro o melhor cara. Zora é uma kryptoniana, que é prima do Kal-El, que é o Superman. Ela acabou indo parar na Terra por acidente. Quando Krypton foi destruído, a neta do casal veio direto a dela, ficou vagando um pouco pelo espaço onde está aqui. Então quando ela chegou ele já era o Superman que todo mundo conhece. Aí ela também arruma emprego tipo... A Superliga é basicamente uma versão feminina e mais jovem do Superman. Inclusive, os poderes são exatamente os mesmos do Superman. Ravenna, a Ravenna é um dos membros mais importantes dos Jovens Titãs e uma das heroínas adolescentes mais absurdamente poderosas. Eu digo, absolutamente poderosa porque a gente está lidando com magia e é outro nível de poder. A Ravenna é filha de um demônio trigão, mas ela voltou várias vezes contra o pai dela, chegando até selar ele dentro de uma pedra que ela mesma usa na testa. Mesmo assim, o trigão está sempre tentando controlá-lo de algum jeito. A natureza dela é bem complicado, às vezes até sai de controle e também de tão poderosa que ela consegue ser. Um ponto do próprio poder e dela, mas mesmo sendo bem jovem adolescente, a Ravenna não deve ser subestimada por ninguém, mesmo pelos companheiros de equipe dela. É do Jovem Titãs, Superboy. Mas, galera, dificilmente algum adolescente da DC vai ser mais poderoso do que o Superboy, que também é um nome que já foi usado por mais de uma pessoa, mas mesmo entre essas pessoas, é o mais poderoso e importante. É na verdade um clone do Superman original. Acontece que quando Superman também foi morto pela polícia, usaram o DNA dele para criar um clone que foi chamado de Connor O'Connell, aqui na Terra. Ele é um substituto do Superman no novo Superman. Só que como o clima quente e o Krypton voltou à vida avisou essa substituição. Mas mesmo assim, o Connell decidiu continuar sendo um herói, que ajudou a humanidade e foi assim que ele virou Superboy em questão de poderes. O cara é um clone tenente com Clark Kent. Então, os poderes são basicamente os mesmos, tirando que o clone é mais novo, o adolescente. É um dos fundadores do líder da Liga da Justiça. Os jovens têm vários os heróis adolescentes, não tanto por aí no universo DC, galera, e eu sei que vocês vão lembrar de vários outros. Incerteza faz o seguinte, deixe nos comentários seus adolescentes preferidos da DC e quem sabe não rola uma parte 2 nesse vídeo, de repente. Eu não sou seu boletim que preferiu a atividade e como em nenhuma e deixa o joinha se você pode descer ajuda algoritmo do YouTube a manter desceu no alto e Fred. Clique aqui ativo se nem você que já está inscrito sem o cinema, não deixe para depois e você que tá sempre assistindo vídeos em fazer sua inscrição mas agora, né, não custa nada, nos vai ajudar muito, obrigado de coração, até a próxima. Fui.